Bom, pessoal, vamos para a aula número 03 e como foi prometido na aula anterior, a gente sempre vai fazer um debrief da aula passada e a aula passada a gente falou sobre fluidos refrigerantes. As pessoas comumente chamam gás, mas o correto tecnicamente chamar são chamados fluidos refrigerantes. A gente falou dos fluidos refrigerantes, aqui na foto tem imagem de 3 fluidos, o R410 alfa, o R22, mas na aviação a gente usa o 134 alfa. Esse é o fluido utilizado na aviação. Vamos para o debrief. Fluido refrigerante. Aqui eu coloquei para vocês novamente todo o currículo do curso, né? O curso vai ter vários capítulos, aí a gente está fazendo o debrief do fluido refrigerante e a aula 3 de hoje vai ser sobre a história da refrigeração. Aí, por seguinte, a gente vai ter o princípio de funcionamento do ar-condicionado, os tipos de ar-condicionado ciclo a vapor. A gente vai falar só de compressor, tipo de compressor, os cuidados. Depois a gente vai falar de condensadores. Depois uma aula só de filtro secante. Depois a gente vai falar da válvula de expansão e do tubo de expansão. Depois vamos falar dos evaporadores. Aí depois vamos falar dos sistemas de ar-condicionado de aeronaves que tem duplo evaporador. Aí vamos ter uma aula do uso de manifold, né? Os 2 manômetros, a gente chama manifold. A gente tem que aprender tudo que ele faz bastante coisa. Depois vamos falar das mangueiras e tubo de gás refrigerante. A aula 14 vai ser componente de refrigeração. A aula 15, sensores de pressão e temperatura. A aula 16, óleo lubrificante. Procedimento de manutenção 17. Análise da eficácia do ar-condicionado 18. Aqui a gente vai bater bastante os problemas que dá nos helicópteros. O controle do óleo do sistema, a gente tem que aprender a ver o nível de óleo do sistema. Eu estou fazendo um trabalho lá na empresa e já estamos fazendo inspeção dos helicópteros, encontramos 3 helicópteros sem óleo, teve que trocar o compressor. Limpeza externa do sistema, higienização, depois o flush, que é a limpeza interna, procedimento de evacuação do sistema, cuidado de manipulação do fluido refrigerante, que é a aula 23, uso de nitrogênio para ver vazamento, procedimento de carga de gás e troca do selo do compressor. Então a gente falou na aula passada que os fluidos refrigerantes, na história teve 3 fases, que a primeira fase foi a chamada fase natural, né? A segunda fase é a química sintética, e a terceira fase foi ambiental. Quem quer ver mais detalhes, vê a aula anterior, está disponível no YouTube. Voltando a dizer, eu só vou disponibilizar 4 aulas, depois quem tiver interesse no curso pode entrar em contato, a gente faz um curso online. Eu estou desenvolvendo uma página na internet para colocar esses cursos aí EAD, não tem jeito, a gente vai ter que aderir ao EAD. E aí o que acontece? A primeira fase é natural, começou no século XX, o pessoal usava gelo, né? Sistema de refrigeração precários, o primeiro fluido foi usado amônio, carbono e enxofre. Nos anos 90, então, era o gelo, e logo em seguida usaram a amônia e o CO2, lá pelos anos de 1990 e 30. A segunda fase foi de 30 a 90, onde começou a aparecer os fluidos refrigerantes que a gente usa hoje, o R12, o R11, o R502. De 70 a 80 tem os CFCs, né? E aí, nos anos 90 a 2010, a gente tem o HFC e o HCFC. Hoje, o que a gente usa na aviação é o R134 alfa, tá com vez de mudança, mas o líquido refrigerante, o fluido refrigerante novo, ele é combustível, então não sei como é que vai ser, a legislação vai lidar com isso. Aqui um resumo, né, do que aconteceu no período, tá? E a última fase foi a fase natural, e aonde vai aparecer aqui os HFOs, né, que é o fluido que estão sendo usados, inclusive já nos Estados Unidos, o Brasil já começou, que é o R1234YF. Aí já aprendemos na aula passada o que é GWP, os indicadores lá da ONU. 1990 e 2010, usa-se os HCF6 e os HF6, e hoje vai para o... Normalmente os fluidos deverão ter um baixo GWP, vocês tiveram na aula lá o que são esses indicadores da ONU. Bom, fluidos refrigerantes, o primeiro sistema de refrigeração patenteado, a gente estudou em 1934, o sistema de refrigeração. Jacob Perkins, dos Estados Unidos, fez o primeiro sistema de refrigeração. E essa solução que tem nova, né, para colocar, ver a camada de ozônio, para proteger a camada de ozônio, é usar os HFOs, né,
que é o que, que a gente conhece como R1234. Aqui embaixo eu coloquei para vocês o que é ODP, que é ODP 0, potencial de destruição da camada de ozônio, ou ODP, e o GWP é o potencial de aquecimento global. E ele é relacionado com o CO2. Beleza? Caminho correto, a gente fazer nosso trabalho de manutenção, usar uma recicladora para recolher o gás, dar para as empresas que são credenciadas. Esses gases eles podem ser realimentados, ou seja, eles podem voltar às características normais e ser reutilizados e não jogar na camada da ionosfera, né? Porque senão a gente vai começar a ter o chamado problema do aquecimento global, e aí é o grande problema hoje da humanidade, beleza? Então essa foi a aula anterior, e hoje a gente vai falar um pouco da história da refrigeração para a gente ter uma se colocar no espaço-tempo, né, para como aconteceu. Eu gosto sempre do Gênesis, começar as coisas do início para contar como aconteceu. Aqui na foto da capa dessa aula 3, a gente tem um ventilador antigo, que era um meio utilizado para refrescar as pessoas. Aqui a gente tem um compressor hermético, né, foi inventado em 1926, que é o chamado compressor de geladeira. E aqui a gente tem o primeiro sistema de ar-condicionado produzido. A gente vai ver como é que foi feito, quem inventou e assim por diante. Aula 3, história da refrigeração. Já vimos anteriormente fluido refrigerante, e a próxima aula, que vai ser a última aula que eu vou colocar online, será a aula do princípio de funcionamento do sistema de ar-condicionado. Realmente agora a gente vai entrar nesse capítulo na parte técnica. Bom, pessoal, como tudo, o que é que tem de história? O que é que eu consegui trazer para vocês? A primeira história da tentativa do homem se refrescar, ou seja, ter o conforto de temperatura, o conforto térmico, foi no Egito. O resfriamento era feito com potes de barro, né? Eles colocavam esses potes de barro dentro dos locais, das casas, dos prédios, né? E aí, por evaporação, ele daria um pouquinho de... baixava um pouquinho de temperatura, né? Então o ar fresco vinha, tocava no pote, esse pote fica frio. Não sei se alguém já viu água em pote, ela esfria realmente. Eu sou do norte do Brasil. Quando eu era criança tinha muito pote, a gente gostava de encostar quando eu era criança a bochecha no pote porque ele era frio. E aí a Pérsia antiga, né, os ricos da Pérsia inventaram as torres de vento. Na verdade, as obras tinham umas torres e o vento batia e tinha uma canalização que assoprava esse vento para dentro da instalação. E os romanos, né, a engenharia romana é conhecida, ela fazia toda essa refrigeração com água, né? Tinha os arquidutos famosos de Roma, né? E a gente tem aqui como é que eles funcionavam. O Egito, vamos dar uma ideia como era no Egito, né? Que é o primeiro item, depois a gente vai falar da Pérsia e falar de Roma. Então tá aqui, esses potes ficavam do lado de fora, a água evaporava, né? E o pessoal que passava na área, que ou dentro da casa, havia um refrescamento. Tá? O ar quente, o vento quente e seco passa pelos potes de barro molhado. A água da superfície dos potes evapora, absorvendo o calor do ar ao redor. E o ar mais frio e úmido, o ar que sai dos outros lados dos potes estava mais frio, mais úmido. Na verdade é evaporação, né? Quando o ar evaporava, ele conseguia baixar a temperatura, né? Aqui está o modelo, como é, o ar quente vinha, tocava no pote, aquecia o pote evaporava e conseguia reduzir a temperatura. A evaporação é a água que passa do estado líquido para o estado gasoso, estado da matéria, né? A gente estuda lá essa evaporação. Absorve calor, para evaporar a água, retira calor do ar. Então, para a água precisar evaporar, ela tira calor do ar. E quando ela tira calor do ar, faz o resfriamento. Então, esse aí era o método usado no Egito Antigo. Já na Pérsia, não, eles usavam o vento. O vento sopra pelas aberturas das torres, em direção diferente. Esse ar era canalizado, a torre capturava o ar, passava para dentro das instalações. Aqui está uma casa. E aí fazia o refrescamento do ar, circulando o ar pelo ambiente, trazendo um pouco de conforto térmico. Nessa época aqui, essa região era muito quente, né? Muito utilizado nas cidades, né, há mais de 2.500 anos. E ainda existe, né, algumas instalações até hoje na Pérsia. Hoje, quem não sabe, a Pérsia é o Irã, né, que está em guerra aí lá no Golfo Pérsico agora, mas eles eram os persas. E aqui a gente tem uma ideia maior da torre de vento, né? Então ele capta ar, resfria o ar e usa 100% da energia natural, ou seja, não gastava energia elétrica, não gastava absolutamente nada. E aí os romanos, eles inovaram, né? Então eles tinham os dutos de água dentro. Quando ele passava, que essa água circulava, ele reduzia a temperatura, né?
Então o calor ambiente era tirado com a água, né? E quando a água circulava, e aqueles ambientes eles ficavam frios, né? Esses são os primeiros conhecimentos do homem procurando o conforto térmico. Mas o cara mesmo que inventou foi no século XVII, Francis Bacon, demonstrou interesse em método de conservação de alimentos, né? Então o que acontecia na época? Estragava muito alimentos, né? Então o Francis Bacon, que viveu de 1561 a 1626, o que foi que ele fez? Ele iniciou uma demonstração de método de conservação de alimentos, por esfriar. Ele disse assim, pô, será que se a gente esfriar os alimentos? Hoje isso qualquer criança sabe que se colocar os alimentos na geladeira não estraga, mas na época não tinha esse conhecimento. E em 1926 ele realizou um experimento, ele enterrou uma galinha na neve e observou que durante o resfriamento ela poderia retardar a sua decomposição. Depois de certo tempo ele foi lá e percebeu que como ela estava sendo enterrada na neve, ela não se decompôs como era de esperado. A ideia central, o frio pode retardar a decomposição de alimentos. Então tinha uma ideia, mas ninguém tinha ideia como é que isso acontecia, por que retardava e tudo. Aí teve um outro invento, então está aqui que eu vou falar daqui a pouco, na próxima página, que mudou tudo isso. A hipótese dele, né, que ele levantou a hipótese, né, que isso é uma pesquisa, ele pegou, fez o experimento de congelar a galinha, fez um período de observação, chegou lá, viu o resultado, ele viu que a decomposição foi muito feia, muito pouca, né? E aí ele concluiu que o frio poderia manter os alimentos sem estar decomposição. Mas o que aconteceu? Em 1863, inventaram o microscópio. E essa ferramenta conseguiu fazer com que o ser humano conseguisse ver as bactérias, os vírus e os fungos. E descobriram que esses micro-organismos eles eram responsáveis pela decomposição. Então o homem começou a perceber que esse micro-organismo é que fazia a decomposição dos alimentos. E aí o que acontece? Em ambientes de baixa temperatura, os micro-organismos não se proliferam rapidamente. Temperaturas abaixo de zero, ele praticamente não se progride. Então, por isso que os alimentos, quando a gente coloca na geladeira, eles se mantêm, né? Ele não degrada, ele não estraga, não tem decomposição. Por quê? Porque os micro-organismos, quando eles estão em temperaturas abaixo de zero, a atividade deles é muito baixa. Então, o movimento, aquela ideia aqui do microscópio foi que deu a mudança na questão de conservação de alimentos. Pô, o que aconteceu? Em 1926 foi inventado o primeiro compressor hermético, né? Aqueles compressor que a gente vamos chamar mais facilmente compressor de geladeira. E um marco na refrigeração moderna. Então tá aqui um desenho, como era mais ou menos esse compressor. Era diferente do modelo anterior, tinha um motor e compressor selados no único invólucro. Esse compressor, para você ver que é um invento fora de série, porque ele é utilizado até hoje na nossa geladeira. Todo mundo tem um compressor hermético dentro de casa hoje praticamente, quem tem uma geladeira. Quem tem um equipamento de refrigeração pequeno vai ter um compressor hermético. Né? E o que acontece com esse compressor hermético era durável, né? O compressor é durável. Tem geladeira aí que tem 20, 30 anos e está funcionando. Tá? E aí o que aconteceu? Antes eles usavam gelo, depois do compressor hermético de 1926, começou o desenvolvimento da chamada geladeira. Quando eu era criança lá no Pará, o meu avô tinha uma geladeira querosene, acho que muita gente nunca viu. Ela funcionava querosene, tinha uma luz embaixo, ele colocava querosene lá de tantas em tantas horas e gelava. Me lembro muito bem como hoje. Geladeira branca, a porta era de maçaneta, igual maçaneta de porta de avião. E aí o que acontece? Em 1902, esse engenheiro, William Carey, ele estava em Nova York e uma empresa lá teve um problema de umidade. Em 1902 chamaram ele para resolver esse problema de umidade. Era uma empresa que mexia com papel, e era muito quente, né? Então tinha dois problemas: a umidade, que deixava o papel molhado, e era muito quente. E aí ele foi contratado e ele desenvolveu esse primeiro conjunto de ar-condicionado. Então aqui está a foto dele, né, do engenheiro William Carey, e ele que inventou o primeiro ar-condicionado. E aí no invento do ar-condicionado, para tirar a umidade, ele descobriu que dava também para baixar a temperatura, dava para atender duas coisas. Por isso que todo ar-condicionado tem uma mangueira de água, que é o ar-condicionado, além de tirar a energia térmica de dentro do ambiente, ela tira também a água, né? O ambiente se torna mais seco. Por isso, por exemplo, você tem um estoque de componentes aeronáuticos. A umidade é muito alta aqui no Brasil, a gente tem que deixar o ar-condicionado ligado e ter um controle ali na parede
de leitura de temperatura e umidade para saber se aquela umidade vai afetar os componentes que estão dentro dessa sala, principalmente os elastômetros, que é feito de borracha, ou ringue, algumas coisas que se usam na aviação. E aqui está uma foto dele novo, né? Consegui na internet. Ele tentou resolver o problema de umidade para melhorar a qualidade do ar nas fábricas, né? E no início do século XX ele enfrentou dificuldade, excesso de umidade no ar. E isso causava que problema para fábricas na época? Papel inchava ou deformava, o produto perdia qualidade, ambiente desconfortável para trabalho. Hoje, pessoal, o calor ele está diretamente ligado a fatores humanos. Você pega um mecânico trabalhar numa aeronave dentro de um hangar quente, com 3 horas o rendimento dele cai pelo menos 60%. Lá na empresa que eu trabalho, eu separei uma sala, o dono da empresa me ajudou, e a gente separou, colocou ventiladores, agora está instalando o ar-condicionado, então todos os componentes grandes a gente tira de dentro do hangar, leva para essa sala, com o ambiente mais climatizado, e é perceptível que a consciência situacional do mecânico aumenta, a performance do mecânico aumenta. Então, fatores humanos, uma hora eu vou fazer uma palestra e colocar no online para vocês. Eu fui diretor de segurança profissional de um táxi aéreo durante 7 anos, e vou falar, afeta diretamente o calor, afeta diretamente a performance humana. E o ar-condicionado está isso para resolver. E aí essa gráfica tinha muito problema de molhar o papel, né? A impressão do papel perdia muito material, não tinha qualidade. E aí chamaram o Kelly para fazer alguma coisa que resolvesse. E sem querer o Kelly inventou hoje o que a gente chama de ar-condicionado. Só que a máquina dele na época era muito grande. Ele descobriu que podia controlar a temperatura, mas também a umidade. Então chamaram ele para controlar a temperatura e ele percebeu que a máquina dele, que a gente viu na primeira aula, o princípio básico, que a gente vai voltar na próxima aula a explicar, ele resolveu 2 problemas, a temperatura e a retirada da umidade do ar. E então ele resfriava e removia a umidade. Por isso que todo ar-condicionado pinga. A gente acha ruim que o ar-condicionado pinga, mas quando ele está pingando é que ele está em uma boa performance. Quando ele não pinga, tem algum problema, tá bem? Trata o ar e distribui o ar. Então, o ar começou a ser jogado com uma temperatura mais baixa dentro das instalações das fábricas e, com isso, melhorou a performance dos funcionários e o papel deixou de ser um papel molhado, papel úmido. E aí o homem largou, né, o ventilador, começou a largar o abano, a mulherada na época usava os abano, parou de se refrescar com gelo. Por quê? Porque agora tinha a máquina de ar-condicionado. E aqui a gente tem um desenho que mostra quando ele foi contratado, né, pela essa empresa para produzir. Primeiro era tipo uma gráfica, né, eu fiz uma ilustração aqui, e ele foi contratado. E aí, depois do trabalho dele feito, né, a máquina que ele projetando a máquina, isso é um desenho, em 1913 ele processou, e aí eles começaram a ter os primeiros dutos de ar-condicionado. Hoje nos Estados Unidos, a gente vê muito em filme, o cara andando por dentro do ar-condicionado, começou aqui com Williams Curry, lá em 1902. E aí começou a retirar a umidade dos ambientes e, consequentemente, baixar a temperatura. Conseguiu isso, começou a melhorar a performance dos funcionários. E aqui era a máquina que ele inventou, a primeira máquina de ar-condicionado. Hoje a gente conhece como ar-condicionado, era grande, vocês viram em relação ao tamanho dele, certo? Eu acho que daqui para cá, aproximadamente de 3 a 4 metros, né? Ele deveria ter 1,80 m de altura, mais ou menos. E aí resolveu o problema de todo mundo de controle de umidade e temperatura. E aí as pessoas começaram a ver o invento e começaram a utilizar em outros locais. E aí a chegada do conforto nos locais públicos, teatros americanos famosos, né, começaram a usar o ar-condicionado. Aqui está o Vento Levou, né, na época que foi lançado. Então o ar-condicionado começou a ser utilizado por todos os americanos. Até um dia que foi usado também nesse Teatro Tivoli, né? Foi em 1921. O Teatro Tivoli foi o primeiro teatro no mundo a usar ar-condicionado. Uma história legal. Eu gosto de história, por isso que eu conto, porque todo mundo tem que saber de onde passou até chegar onde está, né? Aí fica mais fácil os entendimentos, tá? Só que aí, pessoal, com a crise de 1929, queda da Bolsa lá de Nova York, o que aconteceu? Os americanos começaram a achar os aparelhos de ar-condicionado caro. Aí, nessa época, deu uma queda. As pessoas pararam de usar ar-condicionado porque não tinham dinheiro. Foi na crise de 29, certo? Era caro, era completamente supérfluo para a sociedade na época, né? Então, deixaram de utilizar os ar-condicionados. O que aconteceu? Depois da Segunda Guerra Mundial, né, existiu o chamado sonho americano de construção do país, a guerra estava na Europa, os Estados Unidos recebendo tudo, fabricando, trabalhando 24 horas por dia para a guerra,
E aí as famílias começaram a ganhar dinheiro. E aí tinha o lado sonho americano, as residências americanas, em 1980, ficou considerado uma coisa comum nos Estados Unidos. Hoje, qualquer local tem um ar-condicionado. Não existe local nos Estados Unidos, do pobre ao rico, que não tem um ar-condicionado. E aí voltou no pós-guerra. Então, em 1950, começou a popularização nas residências. Em 1960 começou a aparecer mais fabricantes e modelos, e em 1970 aparelhos mais eficientes e silenciosos. Hoje, os aparelhos eles têm índices de eficiência, eles têm que produzir, então tem que utilizar gás que não afeta a camada de ozônio, e cada vez vai piorar isso mais. Beleza? E hoje, na época, em 1980, começou a aparecer nos carros, hoje a gente tem nos helicópteros, nos aviões, e o nosso trabalho, o curso é para profissionalizar vocês para trabalhar com ar-condicionado. Trabalho na aviação há mais ou menos 35 anos, é difícil encontrar um técnico que domine ar-condicionado. 95% não sabe nem como funciona. Uma boa oportunidade para aprender. Tá? E com isso, pessoal, finalizamos a aula 3, que é a história da refrigeração. Espero que tenham gostado. E a próxima aula nossa será a aula número 4, e a gente vai fazer também um debrief da aula número 3. Muito obrigado e até a próxima aula.